E aí galera, DFFM, programa Cruzeiro em Letras, voltando aqui com esse grande escritor Zé Roberto, que tá aí. Captou sua mente. Exato. Bom dia, obrigado aí pela sua presença, meu querido. Obrigado nada, eu quero cachê. Já cachê? Então legal. No final do programa ele vai ter o cachê dele, não se preocupem, entendeu? Já ganhei um copo d'água. Isso, ó, uma grande, ó, a copo d'água não é para todo convidado não, viu, bicho? Então você, ó. A coisa mais preciosa no Exato. mundo é a água. Com certeza. Entendeu? E é isso aí, galera. A arte é a autoexpressão lutando para ser absoluta. Fernando Pessoa. José Roberto da Silva, nascido em Poços de Caldas, Minas Gerais, é jornalista e poeta. Trabalhou no jornal O Estado de São Paulo, né? Uma filial lá no Rio de Janeiro. Em Brasília, no Jornal do Brasil e no Jornal de Brasília. Foi freelancer nas editoras Abril, Block, O Globo, Segundo Caderno. Entre os livros que publicou constam Sementes da Memória, Fotos 68, Sementes da Memória 68, esse aqui. A Outra Orelha de Van Gogh, que não está aqui, entendeu? Está em algum outro lugar, está na outra orelha. Também temos o Diário Blue do B, cadê o diário? Traz aqui, por favor. Esse aqui, o diário, também, tem esse livro. Tem o Babilônica, também. Cheio de livro, cara, hein? Brincadeira, né? Galera, a gente vai saber mais e mais sobre esse grande escritor aqui de Brasília. Opa, pronto, aqui é a Orelha de Van Gogh. A outra orelha de Van Gogh, não a orelha de Van Gogh, a outra orelha. Muito bacana. Não é aquela, é a outra. É a outra, né? É a outra. Não é aquela que você pensou. Exatamente. Querido Zé, bom dia mais uma vez, bom dia a todos aí. Por favor, façam perguntas ao Zé também, por favor. José Roberto, né? E eu te pergunto o seguinte, cara. Em português. Por favor, em português. Eu falo portuzil, que é o português do Brasil. Brasil. Então assim, beleza. Eu vou falar em português, porque você falar em português, Brasil. Mas vamos lá. Quando a literatura te abraçou? Quando começou esse processo todo? Bom, tem uma imagem na minha vida que é muito especial. Era uma tarde, mamãe já tinha feito o almoço, todo mundo já tinha almoçado, meus irmãos já tinham ido trabalhar ou para a escola. Eu devia ter uns 6 anos, quase 7. Aí mamãe me chamou e falou, senta aqui. No chão da cozinha, bem limpinho, tinha a taipa do fogão, que era cimentada, né? Fogão bem caprichado. Aí ela pegou um negócio branco assim, escreveu, fez uma bolinha assim, com uma perninha, falou, faça igual. Era um A. Então minha mãe me alfabetizou sentada ao lado da taipa do fogão. Então quando eu cheguei na escola, eu já conhecia essa coisa maravilhosa que é a letra. Não é? Então eu acho que a escola, que é uma coisa importante para o ser humano, né? Para o ser humano, né? Me introduziu nesse mundo das palavras, né? Que é a linguagem, né? Quer dizer, e como é que a gente aprende a falar, entendeu? Aprende a falar igual passarinho, igual elefante, igual baleia, ouvindo a mãe, né? A gente aprende ouvindo a mãe. Então a palavra e a poesia é uma coisa visceral, que está no hara, que é esse ponto aqui, né? Abaixo do nosso umbigo, entendeu? Que é onde os japoneses fazem o harakiri, quer dizer, matar o hara, quer dizer, destruir a vida, entendeu? Porque você não é mais digno de ser vivo, entende? Como nós somos ocidentais, não conseguimos ser tão radicais com a vida, entende? A gente faz poesia, entendeu? As coisas estão difíceis, entende? Ah, meu Deus, aí o cara começa a se lamentar, né? O Jeremias se lamentava, né? Ah, meu Deus, ó céus, ó cruzes, ó vida, entende? Então, quer dizer, tem duas coisas básicas na vida humana
que eu aprendi com outro grande mestre que eu trouxe aqui para mostrar para vocês. Osho. Ah, muito bem. O grande mestre Também Osho. gosto bastante. Exatamente. O Osho dizia o seguinte, olha, tem duas coisas básicas. Que o trabalho do Osho, a missão dele era curar as pessoas. Ele falou, olha, nós somos todos loucos, mas temos que botar essa loucura, trabalhar essa loucura. Porque o mundo moderno é muito louco, entendeu? Talvez tenha sido sempre. Então, você trabalhar com choro e com riso. Humanas, né? Ou você chora ou você ri, ou então você fica tranquilo, entendeu? E vai para o Nirvana. Quando você não consegue ir para o Nirvana, você fica oscilando entre o choro e o riso. Chora e ri. Chora, paga a conta. Não paga a conta, a mulher te cobra a pensão alimentícia. E vamos sofrendo. Bom, mas eu não respondi a tua pergunta. Uma das vantagens do trabalho poético é que a gente vai engatilhando as palavras e o entendimento das coisas feito velcro, né? Vocês sabem como é que foi inventado o velcro? É uma empresa americana, porque os astronautas era muito difícil. Ou você está no ventre da mãe, ou você está no espaço, quer dizer, gravidade zero. É muito difícil você enfiar um botão na casa. Muito difícil. Então, uma empresa inventou o velcro baseado no carrapicho. Aquele negócio que vai grudando. Passa, cheio de carrapicho na tua roupa, não sabe nem por quê. Exatamente. Mas eu continuo não respondendo a sua pergunta. Como é que eu comecei, né, nessa aventura? Eu era muito jovenzinho, e aí meu primeiro emprego, eu era líder estudantil, essa era a verdade. Eu fui preparado para ser um líder estudantil, entendeu? Eu fui aluno dos maristas, eu era um bom aluno, porque meu pai falou assim, meu filho, eu sou pobre, se você não estudar, você perde a bolsa. Então eu tinha a bolsa do Rotary. Né? Hoje em dia parece que o Rotary não deveria ser tão ativo quanto foi antigamente. Né? O Lions. Então essas organizações da sociedade civil americana que tiveram um grande trabalho no Brasil, entendeu? De trabalho social. De ajudar. Você não tinha Enem, você não tinha bolsa de escola, você não tinha Bolsa Família, quer dizer, você não tinha programas sociais. Só passaram a ter uma época da nossa história para cá, entendeu? Deu em fubá, mas tudo bem. Uma experiência importante, né? Quer dizer, iniciativas importantes. E aí era um bom aluno, eu acho que foi por isso, eu era um bom aluno. E aí tinha uma pessoa em Poste Caldas que comprou um jornal e me convidou para trabalhar no jornal. Né? Me encontrou na rua, eu achei ótimo, entendeu? Bom, eu tinha que botar 2 listas telefônicas para... Você sabe que eu sou um grande poeta, né? 1,60 m, né? Com certeza. Aí, Mauro, aí Pedro, e a Cida que está aqui nos acompanhando, aí, meu primeiro emprego, que maravilha, entendeu? À noite em casa, entra pelo rádio, a Rádio Marinque Veiga, Rede da Legalidade, Leonel Brizola, né? Vozeirão, né? Era ênfase, ele falava que não tinha ênfase para falar, tinha alma, tinha força, tinha alma, entendeu? Não era histérico igual o Lacerda, era um grande orador, mas o Lacerda era histérico. A vida depois provou a histeria dele, onde é que chegou. Né? Muito bem. Aí eu peguei um pedaço de jornal, de papel, manilha desse que embrulha jornal, peguei um lápis, escrevi, anotei, no dia seguinte cheguei no jornal, sentei na máquina, toc, tic, toc, tic, toc, tic, toc, toc, toc. Né? Bom aluno da datilografia da Hamilton, escrevi uma notícia, levei na gráfica. A gráfica era um galpão, o chão cheio de serragem, cheirando aquele cheirinho de... Eles pegavam na serraria, aquela serragem limpinha, né? Forrava o chão, aquela máquina que parecia um totem negro. Sabe aquele filme do Kubrick, aquele totem preto? Parecia aquela linotipo. Ninguém sabe mais o que é uma linotipo. A linotipo, ela compõe uma linha com as letras, né? Uma linha de chumbo para imprimir. Aí os caras falaram, o garoto fez uma notícia. Aí veio todo mundo, entendeu? O pessoal, o operariado, né? Os trabalhadores. Né? Chegaram lá e o cara, clic, clac, clac, clac. Aí publicaram na primeira página, na Folha de Poste Caldas, bem no centro, cercadinho, como cercado é que você bota uma linha, né? Cercadinho, bonitinho, era pequenininho, entendeu?
No dia seguinte, eu entro na redação, o dono do jornal. Ah, demitido! Meu cabelo até voava. O que eu fiz? Demitido! Você me botou notícia do Brizola no meu jornal! Mas eu entrei no jornal para ser jornalista. Ele queria que eu ficasse o dia inteiro copiando lista de aniversário. Ele me fez um grande favor. Me ensinou muitas coisas. Muitas e muitas coisas. Essa experiência de uma semana, meu primeiro emprego. Uau! Me ensinou o que é a intolerância, me ensinou o poder da palavra, me ensinou o que é a solidariedade dos trabalhadores, entende? Dos jornalistas, entende? Os homens da palavra, os gráficos, entende? Quem fecha o jornal, quem faz a notícia, são os repórteres, né? São os repórteres, os editores, enfim. Essa imprensa, entendeu? Que é uma das coisas que nenhum ditador gosta. Gente, você quer ver uma coisa? Incomoda. Três coisas que incomodam os ditadores, os autoritários, entende? Imprensa livre, advogado livre e as putas. Isso incomoda. Incomoda demais. Incomoda muito. Muito bem. Um grande abraço aqui para o Zezé Macu, grande Zezé. Abraço, querido. Salve. E vamos aí. Pedro, você tem alguma pergunta aí para o nosso querido na sua lista de Schindler? O Pedro está aqui é o seguinte, bicho. O Pedro, deixa eu só Ele é explicar. interrogador. Não, ele tem 5 páginas aí, ele só pegou um pouquinho. Só para não assustar. Só para não assustar. Não, eu estou aqui. Eu já tive que responder interrogatório no pau de arara. Então, qualquer coisa é fácil. Tá tranquilo, então vamos lá, Pedro. Só que aqui eu posso mentir. Lá, se eu mentisse, ele pagava mais. Exatamente. Eu podia mentir. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui, que é tanta coisa. Aqui. Tudo bem, Zé Roberto? Muito bem-vindo. Como você começou falando de poesia, né? Eu vou optar por uma questão nesse sentido, né? O poeta pode ter várias vozes, né? Qual voz expressa o seu ser com mais frequência ou fidelidade? A partir das suas obras? Eu acho que é o amor. Eu acho que a sensação do amor, a vida afetiva da gente, eu acho que eu estava vendo, outro dia pensando, quer dizer, eu não sou gramático, não sou crítico literário, entendeu? Eu estudei ciências sociais, devia ter estudado letras, mas agora já era. Eu acho que é o amor, entendeu? Por exemplo, a poesia concreta e tudo, ela é muito bonita. Você entrar dentro da palavra, né? Você navegar pelas cavernas da semiótica, dos sentidos múltiplos, mas tudo isso é muito frio, muito racional. É bonito. É bonito, racional é bonito, claro. A única ciência inventada 100% pelo ser humano é a matemática. É uma coisa maravilhosa. Eu aprendi muito estudando matemática. Agora, o amor, aliás, São Paulo dizia, né? De todas as virtudes, o amor é o maior. Por que o amor? Porque é a expressão da vida humana. Né? E a vida é uma coisa muito preciosa, muito frágil, muito fugaz, mas muito preciosa. Então eu acho que esse sentimento do amor, quer dizer, tudo que eu escrevo, de repente entra uma coisa lá, entendeu? Quer dizer, eu descubro que quando eu encaixo alguma coisa assim amorosa, entendeu? Aí parece que tem um sentido, entende? Acho que ajuda a respirar, entendeu? Fica uma coisa fria, entendeu? Tá certo. Você estava falando sobre o movimento, né, da poesia concreta, e antes que você responda o que eu vou te perguntar, eu só vou contextualizar aqui o que é poesia concreta para a galera. A poesia concreta surgiu com concretismo, fase literária voltada para a valorização e a incorporação dos aspectos geométricos, a arte, a música, a poesia, as artes plásticas. Em 1952, a poesia concreta tem o seu marco inicial através da publicação da revista Noi Grandes, fundada por 3 poetas, Delcio Pinatari, Haroldo de Campos, Augusto de Campos. E, contudo, em 1956, com a Exposição Nacional da Arte Concreta em São Paulo, que a poesia concreta se consolidou como uma nova e inusitada vertente da literatura brasileira. Só um contexto aí para a galera, para quem não conhece e quiser procurar, vale a pena.
A minha pergunta é o seguinte: você se inspira no movimento da poesia concreta nos anos 60 e produz o show Articulação na USP em 73, canções e poemas contra o golpe no Chile. Como foi essa experiência? Olha, eu me lembro que eu fui trabalhar, depois fui trabalhar no jornal sério para valer. Porque o outro não era Sério, sério. não era sério. Não era Era uma picaretagem muito grande. No Diário de Poste Caldas, que foi o diário no mundo todo, que durou mais tempo de orientação católica, além dele, o Observatório Romano, que está editado até hoje. Porque o jornal era uma família que criou, depois o senhor Trajano Barroco, que era o conservador mais brilhante que eu já conheci, o reacionário mais amado e mais odiado que eu já conheci, porque ele era radicalmente aquilo que ele achava. Ele era um integralista, sabe? Puro. Avô desses que estão aí hoje no poder, entende? Ele era radical mesmo. Mas era um grande escritor, era um homem inteligentíssimo. Ele recebia diariamente na mesa dele o Diário de São Paulo, a Folha, o Estadão e o Jornal do Brasil, que vinha pelo tempo. E o Observatório Romano vinha periodicamente de Roma para ele. Então ele ele dava total liberdade para... Eu trabalhei lá, ele nunca falou, olha, isso aqui está errado. Então, não. Todo dia ele fazia uma crônica, né? Em 3 partes, um tríptico, entendeu? E eu era o redator do jornal com 18 anos, 17 para 18 anos. Né? E aí eu comecei a escrever umas crônicas, entende? Estilo concreto, assim. O sol... Tal, sabe, tinha aquele clima, e eu admirava muito. Isso foi uma influência. Aquele cara do sul, de Santa Catarina, agora me esqueço. Leminski, né? Paulo Leminski? Não, muito antes. Antes do Leminski Leminski. era criança naquela época. Bom, tinha o Evtushenko, o Evtushenko da União Soviética, quando começou o degelo, né, a época do Khrushchev e tudo e tal, ele fazia poesia em público. E Evtushenko, ele ficou famoso. É uma geração, digamos, a geração já anos 50, não é? Você teve a geração do Samizdat, a geração clandestina, como bom, acho que eu estou ficando velho, eu estou com a memória meio fraca. Sei não. Se continuar assim, Ana Akhmatova, ou Akhmatova, entende? Então, aquilo Lindolf Bell, lembrei. O Lindolf Bell, na época, ficou famoso no Brasil porque ele fazia poesia em público, coisa que hoje para nós é banal, né? Não é, Cida? Sim. É banal se fazer sarau em público. Em Brasília hoje existe uma onda de sarau que não tem no Brasil todo, só tem aqui, que é o que eu saiba. Né? Então, quer dizer, eu me imaginei assim, falando, entendeu? Falando para as pessoas e tal, entende? Então, essas coisas me tocaram muito na juventude. Né? Outra era um líder político do partido PDC que tinha no Brasil que acabou dando errado. O golpe de 64 destruiu o centro democrático. É o que nós estamos vendo hoje. Essa radicalização entre extrema esquerda e extrema direita, autoritárias, entende? Um é stalinista, o outro é integralista, nazista. Entendeu? O centro democrático foi destruído em 64. E esse cara... Eu esqueço o nome dele, meu Deus. Era o Partido Democrata Cristão, o símbolo dele, o slogan dele político era o homem das mãos limpas. Aí teve um desastre, ele morreu num desastre de avião, e aparece a foto, a única coisa que sobrou ele com as 2 mãos, assim. Uma coisa muito forte. Muito forte, mais forte do que o desastre que matou o Campos, né, que era candidato. Entende? Então, quer dizer, essas coisas todas foram me marcando a juventude, né? E eu lembro, não sei por causa de que, no ginásio, no científico ainda, eu escrevi uma frase que um amigo meu, um grande poeta, que já faleceu, que era meu grande parceiro, que ele usou essa frase, eu não sei de onde que veio. Eu dizia o seguinte, o poeta pode estar só, mas porém ele procura no infinito. Aí ele achou, 20 anos depois, sei lá, 20, acho que nem tanto, alguns anos depois. Tem a companhia do infinito, né? Tem a companhia do infinito. Tem a companhia do infinito, ou procura no infinito. Quer dizer, a procura e a esperança estão sempre do lado do poeta. Sempre do lado do poeta. Ele diz, pô, a vida está uma droga. É óbvio que está uma droga. Mas faz parte do contrato, entendeu? Nasceu com asinha? Não nasceu com asinha. Então... Levitou? Não levitou. A terra te atrai? A mãe terra te atrai?
da bênção, assim, ela sai voando pelo espaço, então para de reclamar. Entende? Então, Ótimo. é por aí. Peraí, vamos lá, Pietro? Vamos lá. Perdão desde já se eu antecipar sem querer alguma pergunta sobre Não, pode ficar à vontade. A gente aqui está... A ideia aqui é a gente, né, Com certeza. compartilhar. Não sou eu, não são meus gritos. É o silêncio que me empurra pelas costas. Familiar? Oh, Zé Alberto, você editou em São Paulo o livro de poemas Hora Estancada, em 74, parceria com Flávio Maia, em gráfica clandestina. Também com Flávio Maia iniciou o programa de poemas na TV Cultura São Paulo, instantaneamente proibido pela censura, em 75. fizeram bem. Ainda assim não esmoreceu, e no Rio, em 77, resolveu editar os textos O ou é zero? Zero. Texto zero. É. Folheto com texto de Luiz Arthur Toríbio, Eduardo Mancasti, Lopes e Companhia, e o folho La Marinheira, poemas com xilogravuras de Bete Ferrari. Voltando à frase do início, né? Sua frase enseja profunda reflexão sobre a atual sociedade, refratária ao diálogo, por não alçá-la a um patamar ético, de modo que importa mais desqualificar e com isso anular a fala do outro, sem analisar a validez da sua argumentação. O que resta é o silêncio, né? Na Antígona de Sófocles, aprendimos que a impossibilidade do diálogo conduz à ruína. Do Oikos, né, que ele chamava a família, a casa e tudo, e a dilaceração da polis, do Estado. Né? O que você pensa sobre isso? Eu achei essa frase genial e atemporal. Né? Não sou eu, não são meus gritos. Essa frase dialoga muito com o que a gente está vivendo hoje. Não sou eu, não são meus gritos. É o silêncio que me empurra pelas costas. É um pouco... Tem uma palavra que a gente usa muito pouco, entende? E ela é aplicável em algumas situações, que é a palavra rascante. Ela é uma palavra rara. E cada vez mais rara, porque eu sinto que é o empobrecimento da língua. Claro, nós estamos pegando... Estamos incorporando muita coisa do inglês e tal, há muito tempo, né? Mas há certas palavras que estão sumindo, né? E eu acho que um pouco da angústia da juventude de hoje, não que a juventude antiga também tivesse angústia, mas a angústia nos dias de hoje, que ela sempre acompanha o ser humano, ela é um pouco falta das palavras, sabe? A incapacidade que nós estamos tendo de verbalizar a vida, entendeu? Porque você se comunicar só pelo Twitter, pelo Zap, tal, é útil, evidentemente, mas é pobre ainda. É pobre, por isso é que o show de rock, essas grandes coisas, nos mobiliza tanto, entendeu? Porque você está ali, a live, né? Você está ao vivo, o teu corpo. Então, o nosso corpo, ele precisa ouvir a palavra. E precisa ouvir, às vezes, a palavra de várias formas, pelo microfone, num disco, num MP3 e tal, mas a palavra rascante é uma coisa assim, sabe? Essa angústia que nos acompanha. Sabe, você acorda de manhã, você diz, tem isso para fazer, vou dar uma entrevista. Pô, isso anima qualquer um, entendeu? Sabe? Se eu tivesse todo dia um convite, encontrar a Cida, né? Encontrar o Mauro, encontrar o Pietro e um microfone, digo, eu pulava da cama todo dia dando pulinho. Estava dando pulinho. Mas não é todo dia que acontece. Não é assim. Então, A vida não é assim. Então essa frase aí é um pouco assim da nossa angústia, Pietro, sabe? Alguma coisa que está dentro da gente, mas a gente pensa que está fora da gente, né? O silêncio me empurra pelas costas. No fundo é o nosso silêncio mesmo, entendeu? Mas na verdade o silêncio ele assusta, porque quando a gente vem para Brasília, você cai num grande silêncio, né? Você vê a poesia do Nicolas Beck, era um adolescente, jogaram o moleque aqui no meio desse tobogã, modernista, entendeu? Como se fosse uma vernissagem, entendeu? De concreto, maravilhosa. O cara só pode produzir essa poesia, entendeu? De angústia, entendeu? Numa cidade maravilhosa, mas que não tem gente. Fria, né? É fria, em termos humanos. Aí eu demorei para descobrir. Tem árvore, tem muita árvore, tem verde. Mas o problema é que nós, seres humanos, entende? Para preencher esse silêncio,
pode tornar ele criativo, nós precisamos de gente. Nós somos seres gregários. O ser humano só funciona em grupo. Uhum. Nós só sobrevivemos como espécie, entende? Convivência, Quer dizer, até no paraíso tinha Adão e Eva, entendeu? Tinha serpente, tinha um monte de coisa, não tinha? O paraíso não era um lugar assim, entendeu? Tinha Deus andando para lá e para cá, dando passeio no final da tarde, entendeu? Tinha um monte de gente, era uma sociedade, entendeu? Né? Você tinha o plano do divino, você tinha o plano semidivino, que era Adão e Eva, entendeu? E você tinha o plano terreno, né? Que era a serpente, entendeu? Que é a figura mais interessante da história do paraíso, é a serpente, entendeu? Ela é muito maltratada, coitada da serpente. Né? Bom, então eu acho que é isso. Essa Você busca. assiste, provavelmente tem assistido, né? Acredito. Estou de Volta. Filmaço. Como uma ficção. Esse brasileiro? Não, Não. o Retorno de Mussolini. É um filmaço, é como se fosse uma ficção. Mas acreditam que ele é um artista. Mas na verdade é ele próprio. É uma ficção, né? E tem um momento que ele está sendo entrevistado que ele fica em silêncio, todo mundo na expectativa. E ele fala, tá todo mundo achando que ele é artista, né? Que é um imitador e tal. O silêncio, vocês têm medo, né? Ele fala isso. Vocês têm medo do silêncio. Eu lembrei dessa cena. Muito bom, estou de volta. Muito bom esse filme. Silêncio, você tem que se defrontar com você mesmo, com o que está dentro de você. Você fica assim, ninguém está falando nada, ninguém me pediu nada, não tem que ir para lugar nenhum. Uma das coisas mais estranhas da minha vida, muitas coisas estranhas da minha vida, mas entrei na faculdade, conheci uma garota que depois, coitada, teve 3 filhos com ela. É um problema dela. Sofreu. Aí, ela me convidou para ir na Liberdade, lá em São Paulo, um templo Zoto Saenshop. Seja lá o que for, eu vou para São Paulo, você tem de tudo. Tudo quanto é raça e tal. E muito japonês e tive muitos amigos japoneses e tal, que eu tenho uma saudade imensa até hoje. Aí lá vamos nós para o templo Zoto Saenshop. Aí a gente senta, um monte de gente sentada, meia luz e tal, lugar muito agradável e tal. Aí vem aquele japonês samurai, que deve comer arroz para burro, porque lá que pobre fica pequeno porque não tem comida aqui. É verdade. A população, a altura média da população japonesa na época da Segunda Guerra Mundial era 1,5 metros, menor que eu. Certo? Por quê? Nós nos adaptamos ao meio e como eles se adaptaram, né? Que exemplo de resiliência, que exemplo de cultura, que estética que esse povo criou, que exemplo para o mundo, eu acho, né? Mas, enfim, lá entramos nós, entendeu? Aí toca o sininho, plim, todo mundo sentado. Vamos agora. Aí você olha para o lado, você olha todo mundo quieto. Aí falei para a pobre Maria Elizabeth, ela falou, e agora, o que vai acontecer? Ela, nada. Ai, cara, seu da Beck. O que eu faço? Ela disse, nada. Digo, mas nada. Vou ficar aqui sentado. Vai. Mas, tira na boca. Aí eu digo, meu Deus do céu. Quer dizer, foi um choque da minha cultura ocidental, mineiro. Não é porque é mineiro, eu não sou mineiro mais, eu sou brasileiro. Ocidental, se deparar com o silêncio. Interessante. Foi terrível. Aí, tem uma moça que fez assim. Abaixou a cabeça, cruzou as mãos e abaixou a cabeça. Aí o mestre vem, ele tinha uma vara comprida assim de bambu, dessas que você usa para pegar pizza no forno, e dá-lhe uma porrada aqui no ombro. Pá! Eu digo, meu Deus, vai matar a moça. Serra mata! Eu digo, que pessoa, fica quieta, ela está pedindo ao mestre um auxílio espiritual. Eu falei, ai meu Deus. Nossa Senhora. Então, é para a pessoa se concentrar. Sim, claro, entendeu? com certeza. Não, depois eu vi dizer, não dói nada, quer dizer. Mas também se erra, arranca a orelha da pessoa. A outra orelha de Van Gogh. Era outra orelha. Deixa eu mandar aqui um abraço aqui pra galera. Janete Góes, tudo bom? Programa Cruzeiro de Letras, estamos aqui entrevistando José Roberto, esse grande poeta de Brasília, Herbert Rezende. Grande abraço, meu amigo. Quanto tempo? É isso aí, vamos lá. Você já declarou? Amor ao gay? Já.
Também, mas você já declarou que você não gosta de soneto. Não Por gosto. que você não gosta de soneto? Bom, primeiro que é difícil fazer. Vamos ser franco, né? Segundo, porque está fora de moda. Agora, não importa que está fora de moda. Camões se acha maravilhoso e tal. Claro. O problema do soneto é o seguinte, eu lembro do soneto, eu lembro da confeitaria Colombo, aquele pessoal branco, de camisa branca, tudo bonitinho, entendeu? Todos filhos, entendeu? A aristocracia branca monarquista, entendeu? Fazendo aquele soneto parnasiano, aquela coisa em que não tem sexo. O sexo você tem que imaginar, porque está escondido, aquilo está oculto. O erotismo está tão disfarçado que ele chega a ser uma coisa devassa, né? O erotismo no parnasianismo. Entende? E é um momento da sociedade muito rica no Rio de Janeiro, uma sociedade urbana a maior que nós já tivemos no Brasil, acabou, não existe mais. Eu acho que, infelizmente, um centro, grande polo cultural no Brasil, acabou, não tem mais polo cultural, você tem polo econômico, é outra coisa. Mas não existe mais uma sociedade que, ao mesmo tempo, você tem Machado de Assis, ao mesmo tempo você cria o Braguinha, entendeu? Mamãe, eu quero, mamãe, eu quero. Aquela coisa maravilhosa, entendeu? Quer dizer, o Brasil era o Rio de Janeiro. Tanto que os cariocas até hoje continuam achando que eles falam pelo Brasil. Infelizmente, é uma parte nossa, riquíssima, que está em crise devido à malandragem, basicamente. Entendeu? Olha o que deu o malandro do Chico Buarque, entendeu? Lá vem não tem aquela música que diz, meu filho, ai que o pai, que aí meu filho vem vindo. O filho vem vindo no assalto, Cacilda. Entende? Então, a ópera do malandro, sabe? Então, esse desvio político nosso, da nossa geração de 68, de achar que o bandido é um bandido social, não é muito correto. Não é muito correto. Quer dizer, é preciso fazer essa autocrítica, que ninguém faz nem vai fazer. Quem pensa que a nossa querida esquerda vai fazer autocrítica está muito enganado. Entendeu? Ninguém bate no peito e diz, e deu pré-ca, bem católico, mas não, a gente fazia quando era católico, fazia, né? Eu, pecador, me confesso. Conversa fiada, entende? Então, essa é a nossa crise, nós estamos enfiados nela com os 4 pés e vamos enfrentá-la com poesia. Muito bem. Pietro Costa, apesar, antes disso, eu estou vendo aqui que tem uns poemas e tal, você quer dar uma lida num poema aí pra gente? Não, aqui é uma frase de efeito. Uma frase de efeito? Então vamos. Então assim, faça essa se frase. fosse apenas poeira, seria terra. Seria fácil, meu amigo. Só que não era. Entre a pele lateja o sangue. Sob ela a doce e macia carne. Bem por baixo é só puro osso. Os pés caminham sob 2 coxas, uma cabeça para cada pescoço. Plim! Agora, isso aqui eu gosto muito. Nesse belo mundo maia das ilusórias formas, paraíso perdido de todos os nossos egos mamutes, o perfil grego de Ruth. Então, isso aqui é novidade, nunca foi lido, nunca foi falado. Pronto, leia. Vou mais um aqui para vocês, pequenininho. Chama Infestação. Infestação, você sabe que é infestação, né? As baratas tomam conta do apartamento, aquela coisa toda. Os nazistas chegando, é uma infestação que nós estamos vendo. Bom, enfim, deixa para. Enquanto a censura não nos colhe, eu posso falar isso que eu estou falando. Pode. Depois eu volto, você falou umas coisas dos tempos antigos, é bom lembrar. Bom, eu digo assim, infestação. Enfim, estamos todos desembarcados, os pés sobre a terra deste novo planeta. Mas quem é aquela mulher no trapézio? E por que essas multidões em pânico? São os ETs chegando, né? Se viemos para curar, é preciso ter as mãos limpas. A terra é como a nossa pele molhada. E as nuvens se condensam lentamente e sempre buscam o centro dos oceanos. Metade da laranja é sabor de laranja. A pirâmide é apenas a metade pedra. A metade da terra é, obviamente, água. Tudo assim gravita plenamente esfera. Uau. Eu estou numa fase mais ecológica. Pedro, a sua pergunta aí, querido. Nessa toada mesmo, né, de crise e tudo, com os nossos olhos físicos, a gente vislumbra no horizonte a crise. Né?
é o momento de olharmos a partir das lentes da poesia, lembrando Galeano, né? Para que serve a utopia? Para que não deixemos de caminhar. Você acha que é esse o caminho? Eu acho que a vida humana é uma utopia, entendeu? Quer dizer, nós somos, tecnicamente, nós seríamos inviáveis, né? Tecnicamente. O besouro, que não era para voar, voa, não é? O besouro, tecnicamente, você pega um besouro e diz assim, é impossível uma aerodinâmica dessa, mas ele voa, entendeu? Quer dizer, o ser humano é um fenômeno. Se você pega no campo da biologia, né? No plano biológico, entende? Então, ou nós podemos buscar uma explicação metafísica, recuperar a metafísica, recuperar a magia, recuperar a utopia, nesse sentido de que o mundo precisa ser reencantado. Né? Mas um reencantamento amoroso. Né? Não é um reencantamento agressivo. Quando você fala em Mussolini, meu pai não era um fascista. Ele não sabia que era, mas era um fascista. Entende? Mas era meu pai. Ele era autoridade. Meu pai não conversava com os filhos. Os pais da Cida não deviam conversar. Os pais não conversavam antigamente, entendeu? A família patriarcal, meu pai era do homem que chegava do trabalho em casa, estendia a mão e dizia, benção, pai, Deus te abençoe. Eu ia dormir, benção, pai, benção, mãe, Deus te abençoe. Então, a nossa visão de mundo era uma visão de um mundo religioso, fundamentalista. Dogmática, né? Dogmático, absolutamente dogmático. Agora, era útil em outras épocas, entende? Era útil. Entendeu? Para que você via a virgindade? Para proteger a mulher. Entendeu? A mulher não podia trabalhar. Aí a mulher ficava grávida, entendeu? Não tinha marido para sustentar, não podia formar uma família. Quer dizer, era uma catástrofe social. Entende? Então você diz, mas que horror. Não, peraí. Eu acho que novos tempos, novas técnicas de sobrevivência. Agora, qual é o critério? É a felicidade das pessoas. Né? Quer dizer, quando eu tenho um amigo que morou em Paris há muitos anos, ele participou junto com a Simone de Beauvoir, a mulher dele também participou, que já faleceu, Magda Zanoni, professora da Sorbonne, né? E passeata a favor do aborto em Paris, entende? Só há 50 anos atrás. Agora eu estou vendo as pessoas aqui participam de uma passeata contra o aborto, mas ninguém se preocupa, entendeu? Em ver o que as pessoas precisam, entendeu? As adolescentes, a quantidade imensa de adolescentes grávidas, entendeu? A quantidade imensa de jovens que vão para a cadeia só porque estão sendo aviãozinho de droga, entende? Quer dizer, então você diz, bom, esse é um dogma, não pode. Tudo bem, tá certo? Mas como você vai dar amor para essas pessoas, entende? Então são questões muito graves que ficam encobertas, entende? E continuaram encobertas todos esses anos, entende, de governo populista, não se enfrentou nenhum grande problema, não se fez nenhuma grande reforma, certo? Então, quer dizer, a minha visão, eu sou de uma geração, da geração 68, que foi vivendo degraus sucessivos, entendeu? De autoritarismo e de arbítrio. A sociedade, que não é democrática, ela se empobrece. Ela tem menos instrumentos para se defender, certo? Eu posso fazer uma poesia, claro, às vezes eu faço uma poesia num tipo de auditório que as pessoas não gostam, ou é agressiva, né? ou é chocante, tudo, mas eu posso falar. Eu posso falar. Né? Então, primeiro, voltando ao ponto, a palavra ela é curativa, a palavra articulada, a palavra socialmente trabalhada. Eu ficar o dia inteiro declamando poema para a parede, não tem muita graça, né? A parede não vai reagir. Não vai reagir. Então, eu acho isso que você falou aí, da censura, dessa época. Nós fizemos um show na USP. Show Articulação. O show Articulação. Com várias pessoas, né? Um deles era o Flávio Maia, um grande poeta.
E Isso em 73, assim, plena ditadura, né, no país e tal. já não era. Já estava no meio da não era o transição, terror mas estava na tava numa transição. certa Não, mas ainda transição, era barra pesada. Era barra pesada. Né? E o que aconteceu no Chile foi um genocídio. Então, vejam vocês, de repente entra um problema econômico no Chile que foi bom para o país. Agora, a chamada. Qual é o nome? Seria o progresso social, a reforma, mas com autoritarismo, quer dizer, entendeu? Aí vocês dizem, bom, é o seguinte, agora todo mundo vai em casa, vai acordar às 7 horas da manhã e vão para a rua e vão fazer ginástica. A China era obrigada a fazer isso, na época do Mao Tse Tung. Papai, vovô, vovó, todo mundo tinha que ir para a rua fazer Tai Chi Chuan. Ai, que lindo, né? Mas era obrigado, gente. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Então a poesia, você não pode obrigar uma pessoa a fazer poesia. Não pode. Agora você vai fazer uma poesia. Declama aí. Não, declama. Não, faça a poesia. Só vai levar porrada. Não dá certo. A liberdade para o ser humano, por que ela é fundamental? Porque é questão de sobrevivência. Nós, como espécie humana, se a gente tivesse liberdade de ir para aqui, de ir para ali, de ir para cá, entendeu? Caminhar, de ser nômade, ou de criar um espaço, entendeu? Quer dizer, né? Vários tipos de adaptação, a gente não teria sobrevivido. Houve uma época, num dos degelos, eu estou aprendendo muito, porque eu tenho um filho que é biólogo, isso me abriu, esse é um caminho interessante para aprender mais. Eu já estou numa idade de começar a aprender de novo, aprender outras coisas. Depois dos 25, realmente. 25, mas 25 é 25. Então eu acho que é a sobrevivência. Eu acho que nosso negócio é sobreviver. Tá certo. Amaury Rodrigues, grande abraço, querido DFFM aqui. Nós estamos no programa Cruzeiro em Letras com José Roberto, esse grande poeta. E eu pergunto o seguinte, José, como você vê hoje a cultura realizada no Distrito Federal e tudo mais? Como é que você vê essa... Olha, eu tenho umas opiniões radicais. Eu acho que o Estado não pode ser dono da cultura. Eu sou um pouco radical nesse ponto. Eu acho que a cultura é uma manifestação da sociedade, das pessoas, dos grupos sociais, entendeu? Então, essa iniciativa da Cida de criar a Casa Decência, do Geraldo Oliveira, nosso grande amigo. Alô, Geraldo! Alô, Ceará! Entendeu? Isso é, para mim, importante. A sociedade civil se organizar. Os Estados Unidos são grandes, ou pelo menos têm sido grandes, porque lá quem criou o país foi a sociedade civil. Não foi o Estado, não foi a coroa inglesa que criou. Manifestação espontânea, né, do seio popular. Das pessoas, entendeu? Dos grupos sociais. De papai, mamãe, o vizinho, o outro vizinho, o tio, entendeu? As pessoas se organizaram em igreja. Então isso é muito forte lá. Nós não. Quem criou esse país foi o Estado. Nós somos um país estatizado. Então, eu me perdi totalmente agora. Cultura. Sobre a cultura do DF. Sim, cultura do DF. A cultura. Então, a cultura, eu acho, entendeu? Que ela tem que dizer, nós não podemos ficar dependendo do Estado. Olha a catástrofe que está acontecendo hoje. Entendeu? Entra uns malucos, entendeu? Uma declaração abominável recentemente. Abominável, fascista, entendeu? Dor de cotovelo. Esse sujeito, com todo respeito, ele era considerado um grande diretor de teatro em São Paulo. Eu não sei o que houve, entendeu? Não sei o que aconteceu. A Cida está girando o dedo em torno da orelha. Realmente, eu acho que essas extrapolações, entendeu? Ou para a extrema direita ou para a extrema esquerda, entendeu? Mereciam um tratamento psicológico, entendeu? Porque é uma forma radical de você ver a vida e tal. Agora, às vezes a sociedade nos coloca em situações radicais. Agora, achar que a cultura só vai existir se o Estado patrocinar, isso primeiro, é um erro. Uma visão autoritária. Uma visão autoritária, entendeu? Então a cultura vista do lado da chapa branca, entendeu? Tudo bem, eu acho que precisa ter e tal. Mas pelo amor de Deus, agora que não tem dinheiro e está tudo difícil, existe a recessão, etc, etc, eu vou parar de fazer poesia? Não vou parar de fazer poesia. Eu posso escrever à mão. Ou para mim o melhor exemplo de poeta em Brasília é a Mira.
Camila. Ela vai toda noite, roda os bares, ela xeroca os poemas dela, vende a 5, 10 real, entendeu? E tá anos aí. Umas formas alternativas aí, imãs poéticos, E saco de pão e padaria, É, Gravataí, né? É, Gravataí. É, E tem então, umas formas alternativas. e baratas. Um entende? custo menor. Baratas. Entende? Por quê? Porque o mercado editorial brasileiro, eu vi uma pesquisa outro dia, não sei, teria caído mais de 50%, deve ser verdade. Primeiro porque ninguém está. Primeiro que nós somos um povo analfabeto, entendeu? A maioria é analfabeta porque o Estado, que teria obrigação de alfabetizar as pessoas, não alfabetiza. Segundo, porque nós, como pessoas, não nos organizamos para alfabetizar de graça as pessoas. Entende? Sabe? Então eu sinto falta de bom, eu gostaria de participar de uma coisa assim, tipo um voluntariado. Quer dizer, as pessoas têm um parquinho na frente da sua casa, lindo, maravilhoso, inaugurado. Ali há 2 anos aquilo está quebrado. As pessoas não se organizam, dizem, isso é meu, isso é nosso. Não. Lá vem a moça da Globo. Aqui estamos aqui no parquinho, que está 2 anos abandonado. O que a senhora acha? Não, realmente, eu brincava e não brinco mais e tal, mas olha ali, aquele negócio, ele tem um buraco. Seu filho está brincando ali. Pois é, coitado, eu digo, bem, cuidado. Deve ser cidadania mesmo, né? Ninguém tem o espírito de cidadania. Por quê? Porque nós fomos criados pela coroa portuguesa. Segundo, há mais de pouco de 100 anos atrás, isso era uma sociedade monárquica, escravista, entende? Atrasada, entendeu? Desumana, entendeu? Retrógrada. E muito rica. Gente, como era bom ser rico, branco, entendeu? Filho de senador no Império, no Rio de Janeiro. Que coisa maravilhosa. Você passava a estudar na Europa, ia em Coimbra, ia para Paris, entendeu? Era um mundo maravilhoso, entendeu? A Colombo, entendeu? A Colombo já é fim de época, né? Mas, sabe, o Rio de Janeiro em 1900, né? Ou em 1800, né? Que coisa esplendorosa, cheio de estátuas, né? De praças, né? E onde é que estão o resto do povo, 90%? Subiram para as favelas. Essa é a verdade. Nós estamos pagando o preço, entendeu? Da discriminação social. Entende? Então, quer dizer, quando você vê aquele filme Jogos Vorazes, né? Eu acho que nós estamos no Distrito 12. É isso aí. É o Distrito 12. É o Distrito 12. E o pessoal está lá, entendeu? Igual fechinho de Roma, entendeu? Comendo, bebendo e vomitando para comer mais. E meu filho pergunta, papai, por que negócio de pobreza? Eu falei, filho, é muito fácil. Você está vendo o Lago Sul? Estou vendo. Bom, você está vendo Setoró, são lugares de uma renda? Porque, bom, uma parte porque trabalhou e ganhou, uma boa parte roubou. Então a desigualdade de renda no Brasil, ela é fruto, primeiro, de uma estrutura injusta, né? Desigual. E roubo. E roubo, quer dizer, quando você pega aquele cara num apartamento lá no Nordeste, que cidade lá, cheio de caixas de dinheiro. Eu conheci. Quando pega família, o outro cheio de dinheiro na cueca. Ou na cueca, que é o meu amigo, que não vou falar um palavrão aqui, porque foi companheiro meu de militância, o José Genuíno. Eu digo, bom, como é que o cara entra numa roubada dessa? Não é? A ilusão do poder. Entende? Então, quer dizer, não gostaria muito de entrar no campo da política, mas eu acho que os equívocos tem que ser criticado. Sim, a origem autoritária de tudo isso tem que ser criticada. Tem que ser falado até porque... O centro democrático e tal. Hoje você fala democrata, o pessoal da direita tomou conta da palavra democracia. Olha que coisa engraçada. Né? Então, estamos vivendo numa época de crise, quer dizer, é a crise atual, porque o mundo sempre está em crise. Desde que é mundo está em crise. Uma vez eu quando vim para Brasília, pela segunda vez, para assessorar com a turma do plano, que fez o plano cruzado, né? Era o Sayad, o ministro Sayad e tal. Aí teve um rolo na esplanada, confusão e tal. Aí eu cheguei para ele estava assim todo. Falei, ministro, day after. Ele, hã? Falei, day after. Ele, é. Falei, mas por que acontecem essas coisas? Por que o Estado vive em crise? Falei, meu filho, aquilo que a sociedade civil não resolve, o Estado vai ter que resolver. E como a sociedade civil não resolve os seus problemas,
o Estado vive em crise, porque a sociedade não age. Nós somos treinados para não ter opinião, não se organizar. Por isso é para falar, entendeu? Falar é difícil. Olha aqui, na minha frente está aqui, ó. Eu trouxe para vocês aqui. Uhum. Isso aqui é do curso que a minha filha fez no UNB, deram para ela ler. Assim, botei de armário para ler Deus das Palavras. É uma garrafa ao mar para o Deus das Palavras. Eu não sabia, ele está dizendo aqui, o Garcia Marques está dizendo aqui que os astecas tinham um Deus para as palavras. Um Deus. É uma coisa tão importante a palavra, né? que é um Deus. Verdade. Pedro, outra pergunta aí para o nosso querido? Vamos lá. Você considera que, pelo fato de a gente viver numa realidade iníqua, desigual, que a literatura poética, pelo fato que o poeta está nesse meio social, o ser humano é um animal gregário e tudo, esse ativismo é importante na literatura poética e no contexto de Brasília ele marca marca enquanto característica a poética do DF, o ativismo político. Olha, você tem vários tipos de ativismo, né? Nas redes sociais existe um ativismo poético que não é poesia. É muito bonitinho, é rimadinho, entendeu? Mas é política, entendeu? Uhum. É válido, é evidente que é válido. É claro que é válido. Entendeu? Agora, a poesia política, ela é datada. Né? Ela tem um contexto. Agora, a existência humana, essa começa longe, vai continuar, entendeu? Então, a poesia, ela trabalha, a mais importante poesia é essa que trabalha com a profundidade da existência, da nossa existência. A estética, a beleza. Então, por exemplo, enquanto houver ser humano, vai ter mulher, vai ter homem, vai ter paixão, vai ter família, vai ter filho, vai ter conflito, vai ter momentos de êxtase, né? Essa é a experiência humana. A experiência humana não vai acabar com o Trump, né? Nem com aquele maluco lá da Coreia do Norte. Entendeu? Quer dizer, poderemos, ou eles poderão nos destruir. Aliás, nós já estamos nos destruindo ecologicamente. Eu acho que a espécie humana caminha para a extinção. Vamos começar a inventar logo uma espaçonave para ir para Marte, porque... Agora... Já estamos descobrindo que a água em Marte é possível de se beber. Então... Pois agora, o passeio, dá para a gente ir para a Lua, se quer entrar na... Né? Mas é só para a elite, né? Pequena parte da humanidade. Pequeníssima parte, entendeu? Que sonha com essa bobagem. Por quê? Porque tem medo de... Sabe aquele filme Elysium? Sim, que a sociedade vive lá naquela estação espacial e tal. Ora, bolas, entendeu? Eu vi um filme outro dia, acho que foi na TV, na Globo, na segunda-feira, que é um filme africano feito na África, entendeu? Uganda. Uma menina de uma escola que tem um xadrez e tal, né? Aí você vê a miséria das pessoas. E na miséria, você vê como o ser humano brilha. Você consegue sobreviver com muito pouco. Você consegue, entendeu? Ter um mínimo de alimento para criar uma proteína para as crianças nascerem, formar o seu cérebro e tudo, entende? Mínimo. Mas... Então, quando você vê uma sociedade de opulência em crise como os Estados Unidos, ou Europa, né? Aí você entende um pouco o fundamentalismo, o fundamentalismo do Estado Islâmico, essa juventude toda que diz isso tudo é uma grandíssima droga, entendeu? Eu sou contra isso. É uma forma, a meu ver, idiota de agir contra a realidade, porque senão a nossa geração, parte da nossa geração pegou em armas e uma catástrofe, entendeu? Uma catástrofe. Agora, fica o gesto de coragem. Fica o gesto de indignação. De indignação. Porque chega um ponto que você diz, bom, chega um ponto que você tem que pular, entendeu? Você tem que pular em cima da faca que está na sua frente, porque não tem mais saída. Então, quer dizer, um país que chegou, como o Brasil, a esse ponto, de uma boa parte da juventude partir para esse radicalismo,
Gente, que tragédia. Essa lição não pode ser esquecida. Né? Essa lição não pode ser esquecida. Trouxe um boné aqui do Vietnã, né? que é a estrelinha, que é do Partido Comunista, entendeu? E lembrar que o líder, o homem que ergueu alto essa estrela vermelha, entendeu? Era um poeta. Entendeu? Era um poeta agora. Era um poeta de um país que subjugado, colonizado, entendeu? Nós já acabamos com nós somos colônia há muito tempo. Há muito tempo. Né? Muito Nós tempo. só mudamos de país, né? A colônia era daqui, agora somos nós agora. Os novos colonizadores de vocês. Enfim, Complicado isso aí. Então, a gente não pode sair da importância da poesia, da literatura, de modo geral, da música, entendeu? Nós somos um povo extremamente de cultura oral, entende? Extremamente, entendeu? Quer dizer, a alfabetização no Brasil ainda não é 100%, entendeu? A gente tem inveja, tem inveja mesmo dos argentinos, entendeu? Sabe, eles conseguiram alfabetizar a população toda, entendeu? Sabe? Tem inveja do Chile, não do programa que os pinochetistas fizeram lá, entendeu? Enfim, né? Temos que ter inveja dos americanos que fizeram uma revolução democrática. Fizeram uma revolução democrática. Né? Criaram uma constituição. Dos japoneses que foram bombardeados e fizeram com que a educação fosse lá para o topo, né? Os tigres asiáticos. Quer dizer... Eu lembro uma época eu trabalhava em ministério e tal, a gente criamos a... O pessoal fala, governo FHC. Pois é, mas quem que trouxe computador para o Brasil e celular? Modernização. O que os tigres asiáticos fizeram? Investiram maciçamente em educação. Sim. Né? Investiram em educação. Né? Quando eu era assessor no Ministério eu tinha vontade de criar o Dia Nacional da Ciência, entendeu? O país todo para, visitamos os museus, as escolas, entende? Eu acho que é na Coreia do Sul, tem um dia que para o país. É o dia da escola. E a criança é pequena, os pichotinhos. Aí a família toda acompanha a criança na escola dela. Papai, mamãe, vovô, vovó, cachorro, papagaio. Entendeu? Sensacional. Todo mundo, para quê? Para dizer para o jovem, é importante a escola. É importante a escola. Muito importante. Então, eu acho que é isso. De crise em crise, vamos sobrevivendo. Né? Com certeza. Programa Programa Cruzeiro de Letras na DF-FM aqui, galera, com o José Roberto. Só que nós estamos chegando ao final do nosso programa. Acho que tem que te chamar mais umas 4 vezes para esse programa, né? Você falar mais. Quer falar abobrinha comigo mesmo? Depois para terminar, eu queria ler para você. Não, você vai. Mas antes de terminar, leia aqui o que você quer ler aí pra gente. Não, que eu vou fazer uma pergunta final Wilson. também. Vamos lá. Ele diz o seguinte, ele é biólogo. Uhum. Ele diz assim, a existência humana talvez seja mais simples do que a gente imagina. Não existe predestinação. Não há nenhum mistério insondável na vida. Demônios e Deus não disputam a nossa lealdade. Em vez disso, nós somos constituídos por esforço próprio. Nós somos independentes, frágeis e estamos sozinhos. Uma espécie biológica adaptada a viver no mundo biológico. O que importa para a nossa sobrevivência a longo prazo é o autoentendimento inteligente. E a poesia ajuda, né? Baseado em um pensamento mais independente, isso aqui é importante, em um pensamento mais independente do que hoje se tolera até mesmo nas nossas sociedades democráticas mais avançadas. Ou seja, mais democracia. Tá certo. Nós fizemos aqui no início, não sei se você de repente estava acompanhando, né, o Pietro estreou o novo quadro dele e a gente até ficou aqui conversando sobre a questão dos títulos. Né? Antes de eu fazer a pergunta, como é o seu processo de criação e o que... Não, mas como é o seu processo de criação e o que vem primeiro, o título ou o poema e depois o título? Como é que é essa história aí? Pra gente quase finalizar o nosso... Essa é difícil. Abrir o sigilo mesmo. Não é sigilo não, porque
Eu nunca penso nisso, assim, nunca penso nisso. Mas como é que é o seu processo? De repente você acorda de manhã e fala assim, por que eu vou fazer? Ou então, não, do nada, pá, como é que é tudo isso? Eu acho mais ou menos como jornalista a gente funciona. Você vai fazendo um texto, pega os dados e tal, e depois você tem que dar um título para a matéria, entendeu? Sabe? Então eu imagino mais ou menos isso. Primeiro eu vou fazendo, entende? Eu acho que o título, a ideia vem depois. Agora eu não sei, por exemplo, de onde veio essa ideia? A autoria, eu não faço a mínima ideia. Não, também não faço, eu estava explicando isso pro Pedro. Eu não faço a mínima ideia, mas... Agora, babilônica foi essa imagem que eu tenho de olhar pela minha janela e ver, por exemplo, Águas Claras, onde por acaso minha filha agora está morando. Então, eu vejo aquele skyline e minha filha está lá, entendeu? Então, eu já olhava com muito carinho, que me lembra São Paulo também, entendeu? Águas Claras, de longe, né? Uhum. De longe, porque aquilo ali foi uma especulação imobiliária criminosa. Né? Prédio de 20 andares e eu estou com receio de se repetir nessa região aqui. Há esse risco. Ali, por exemplo, perto das octogonais, tem uma área verde imensa que já está se cogitando construir um prédio de 12 andares. Olha aí. E a comunidade já se manifestou no sentido, não, vamos fazer um parque e tal, agregar qualidade de vida para todos. Em vez de fazer isso. Eu acho que eu vou. Mas o Turiba diz, ou a gente se reúne ou a gente se extingue. Exatamente. A palavra de ordem continua a Exatamente. Bom, é o seguinte, nós sempre temos aqui uma pergunta básica e final, né? Infelizmente a gente está no final. Quem é José Roberto da Silva? Eu me sinto velho, entendeu? Mas com uma boa saúde. Eu me espanto com a idade que eu tenho, me espanto. E vejo, gente, como em pouco tempo o meu mundo mudou. Eu sou, esse José Roberto que você está vendo, eu sou filho de uma festa do armistício. Meu pai era para ser convocado para a Cruz Vermelha, acabou a guerra e deve ter feito uma festa, dali 9 meses eu nasci. Então, se não for verdade, um auto entendimento, entendeu? Que me deixa muito feliz. Claro. Quer dizer, eu sou da geração democrática do Brasil, entendeu? A democracia venceu no mundo todo. A chamada geração Baby Boom, né? O boom, entendeu? Nos Estados Unidos, nos anos 50, os anos dourados, e todo mundo comprando eletrodoméstico. Então eu vi chegar na minha casa, entendeu? Todos os novos eletrodomésticos. Eu fui criado numa casa com fogão de lenha, como todas as famílias ricas ou pobres na minha cidade, todo mundo tinha seu fogão de lenha. Os mais ricos, se é que tinham, eles importavam uns negócio de ferro, esmaltado, era uns fogão, entendeu? Coisas gente muito rica. Então eu sou de uma geração que cresceu no Brasil, que cresceu com chaminé, com a lenha, entendeu? Cortando mato, cara. Tinha mato que não acabava mais, só que acabou. Então eu vi chegar o fogão a gás, eu vi chegar o liquidificador, eu me lembro a primeira vez que eu vi o liquidificador, entendeu? Chuveiro elétrico demorou um pouco, veio, entendeu? A geladeira, o telefone, quando chegou a TV, né? A mudança do fogão de lenha para o fogão a gás, para mim, foi um choque ecológico. Todo dia chega de manhã, a casa fica quentinha, você vê aquele cheiro da lenha. De repente você olha, tudo clean. Aquele negócio, aquela chaminha azul, inodora, e mamãe batendo palma. Óbvio, né? Óbvio. Você tem que esquecer que quem fazia comida com fogão de lenha eram as mulheres. Quem lavava roupa no tanque, sem máquina de lavar roupa, eram as mulheres. Entende? Então, quer dizer, a revolução no consumo que veio depois da Segunda Guerra beneficiou as mulheres. A origem da libertação feminina está na tecnologia poupadora da mão de obra. Certo? Quando eu era casado, eu chegava do trabalho, aí a mulher falou assim, ô Zé Roberto, eu falei, ai, lá vem. Quando fala assim, Zé Roberto é coisa séria. Pelo nome assim? Zé Roberto. Eu falei, o que foi? Vamos combinar? E aí, lá vem a companheira. Sim, companheira. Eu cuido da louça do almoço, você cuida da janta. Combinado? Eu falei, negócio fechado. No dia seguinte, comprou uma máquina de lavar louça. A revolução feminina. Nem esperou, né? A revolução feminina está aí, né? A revolução feminina está aí. Então,
Então, esse é o José Roberto que está aqui com vocês, Que entendeu? maravilha. São 73 anos de vida, entendeu? Eu já vi a TFP nas ruas de São Paulo com arma na cintura. Ainda não estamos vendo isso no Brasil ainda, né? Mas se você começar a aparecer, não se assustem, entendeu? Nós já vivemos isso, tivemos que enfrentar. Né? Já tivemos que enfrentar 21 anos de ditadura. Você não é militar, esquece o militar, entendeu? Quer dizer, as forças armadas foram politizadas, mas o exército, a marinha, né, são importantes, são instituições da sociedade, né? São parte importante de uma sociedade moderna. Agora, o exército se politizou, virou um partido político. Oliveiros, professor de ciência política na USP, ele dizia o seguinte: existem dois partidos no Brasil. Ele tinha um cafaiate assim: existem dois partidos no Brasil. Eu disse assim, professor, qual é? A Igreja Católica e as Forças Armadas. Ele tinha razão. Hoje em dia não. Hoje em dia a Igreja Católica perdeu um poder político. Hoje em dia são as igrejas evangélicas. Não, pentecostal. Então é isso, querido. Quer dizer, eu sou testemunha, entendeu, de que a democracia é boa, funciona, e nós derramamos sangue e nós temos que lutar para mantê-la. A liberdade, sociedade dos direitos humanos, Estado democrático de direito. Entendeu? Esse é o mundo em que a gente consegue fazer poesia. A Ana Kimato, ela fazia os poemas, juntava as amigas e decoravam cada um pedaço. Porque não podia nem botar no papel, por risco era fuzilamento, Cida. Era fuzilamento. Esse primeiro livro que eu fiz, entendeu? Ele foi vendido de mão em mão clandestino. Porque aquilo, o que os caras faziam? Eles pegavam aquilo, arrancavam a capa, pegavam tudo. Aquilo já era a primeira página do processo político. Né? Qualquer poesia sua, você já estava em cana. Para começar, né? Não, vocês também. Mal, Pietro, então. Tá certo. Galera, o programa Cruzeiro em Letras, infelizmente, está no final. Não chore mais do que eu. Considerações finais aqui, Pedro Costa, por favor. Bom, começando. Queria agradecer ao José Roberto pela vinda aqui no Cruzeiro em Letras, né? R$10 que Cruzeiro. Vamos acertar aí com Cruzeiro. A gente tesoureira é Lucimar, né? 10 cruzeiros. É Cruzeiro em Letras. Passa a demanda para Lucimar. 10 Cruzeiro em Letras. 10 Cruzeiro em Letras. Em Cruzeiro em Letras, né? Exato, em Cruzeiro em Letras. A minha conta já está ali. É verdade. Escambo. Escambo. Então, eu acho que foi um papo cabeça, nota 10, assim, leve, agradável e assim, achei muito interessante. As perguntas foram feitas e o Zé Roberto falar sobre a trajetória dele, sobre toda a vivência daquele período nefasto, tenebroso, e a importância da literatura, do conhecimento, da ciência nesse contexto todo e principalmente do afeto, né? Precisamos resgatar o afeto, a sociabilidade, né? Principalmente num mundo tão cheio de conflitos, né? Resgatar, e a poesia tem um contributo nisso. A gente tem que saber quem é o inimigo. Agora, nem tudo pode ser teu inimigo, você tem que saber quem é teu amigo. A quem eu amo e a quem eu odeio. Entende? O amor e o ódio tem que ser praticado. Daí ter o cuidado, como ele advertiu, com os extremos, né? Aí a gente lembra lá os antigos, os extremos se tocam, né? Sim. Se tocam na barbárie, na violência, né? Os extremos se tocam. Mas assim, muito legal, bate-papo cabeça, nota 10, a Célia agradece, a honra. Joaquim Barrocas, obrigado aí pela audiência, querido. Zé, suas considerações finais aí, pessoal. Dizer o quê? Eu agradeço vocês e fico extremamente grato, entendeu? Eu não posso ver microfone, eu sou viciado em microfone. Jornalista? Jornalista. O carioca não, o carioca já nasce com o microfone embutido, sabe? É verdade. O carioca tem algumas virtudes maravilhosas que nós temos que preservar. Por exemplo, o carioca ele não fala assim, olá Pietro, ele fala, olá Pietro, quer dizer, entendeu? O carioca, a fala do carioca é social. O carioca não fala assim, igual o paulista, entendeu? De um para um, entendeu? Não, a fala no Rio, ele é muito social, ela é aberta, ela é coletiva, ela é agregadora, ela é amorosa, entendeu? Por isso que o carnaval é uma festa, né? O samba é uma coisa, entendeu? Por que o samba é? Porque o samba, quem fez o samba? Os escravos.
negros, os excluídos. Né? Não é Rosa. Por que ele é grande? Porque ele optou pelos excluídos, entende? Só que optou pela alegria, não virou bandido, não virou... Não, ele virou sambista. Entendeu? Por quê? Mesmo na maior dificuldade, mesmo na maior exclusão, mesmo na maior desigualdade, a gente pode se reunir, cantar o amor, ser feliz, ver a beleza, entendeu? Porque é a nossa beleza. Esse é o ponto, entendeu? Por isso que eu digo, a sociedade civil tem que se organizar, não ficar dependendo do Estado, entendeu? Tem que depender de verba pública. Eu vou ver na Poeta Chapa Branca, pô. Tudo bem, se eu quiser me dedicar a meus livros, eu agradeço. Não vou recusar. Não tenho nada contra, né? Não tenho absolutamente nada contra, mas eu não vou deixar, entendeu? De festejar. Tanto que nós estamos vizinhos da Aruc, meu amigo Moacir, que foi meu colega de cela. De Moa, grande Moa. Nós fomos companheiros, fomos amigos, fomos colegas em um período de hospedagem. Então é isso, gente. Vizinhos ali. Exatamente. Amor e bola pra frente. E é isso aí, galera. Obrigado mais uma vez aqui. No sábado que vem estaremos aqui de volta. Como eu falei, não chore mais do que eu, mas estamos indo embora. Grande sábado para todos, grande final de semana. Obrigado mais uma vez, Zé. Ok, obrigado. Valeu. O cachê eu pego lá com a moça. É isso lá.